Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma honra, estar aqui especialmente com a minha família, com pessoas que nós temos caminhado junto. Olhar aqui para o Arnaldo, pastor César. São pessoas que eu honro a unção que eles carregam, que têm nos abençoado tanto e para mim é uma honra estar aqui. E começou muito bom, eu vi a galera do MAG ali, foi demais. Eu acho que eu preciso vir mais no MAG, porque a liberdade com que eles adoram, essa extravagância no louvor, o Senhor ama isso, a nossa liberdade. Cristo nos salvou para a verdadeira liberdade. Pai, em nome de Jesus, que seja sobre o que o Senhor quer fazer nesta noite, Pai. Espírito Santo, nós honramos aquilo que o Senhor já está fazendo. Nós honramos a Tua presença, Pai. Nós te pedimos que esta seja a agenda do Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se eu não acertar aqui, depois você me ajuda, tá, Gustavo? Quando o Gustavo me chamou, para compartilhar, ele me falou que a gente compartilharia sobre... O tema seria mais do Pai. E eu fiquei pensando sobre isso. Como ter mais do Pai, A gente não tem como ter mais do Pai sem a gente conhecer. Então, acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder, se a gente quer ter mais do Pai, é quem é o Pai? Quem é o nosso Pai? E aí eu queria propor para vocês... Aliás, quem aqui conhece a história do filho pródigo? Todos nós conhecemos, E a história do pai amoroso que anseia pela intimidade com os filhos? Alguém conhece essa parábola? Porque, na verdade, eu quero propor esta parábola. Eu quero que a gente fale da parábola do pai hoje, e não do filho. E aí eu quero ir lá em Lucas 15, A parábola, Jesus começa falando, e disse Jesus dizendo aqui, um certo homem tinha 2 filhos. Esta é a história de um certo homem que tinha 2 filhos. Esta é a história do pai. Esta é a história do pai que ama os seus filhos e que tem um coração que anseia por intimidade com seus filhos. A Bíblia vai falar também da história dos filhos. Ela vai falar sobre o filho mais novo, ela vai falar sobre o filho mais velho. O filho mais novo vai pedir a herança para o pai, ele quer viver longe, ele quer experimentar da herança do pai, longe da presença do pai, e ele acaba, a Bíblia diz que ele viveu de forma dissoluta, que ele não soube administrar, aquilo que o pai tinha dado para ele, e ele perdeu tudo. Esse filho, ele, numa tentativa talvez por estar envergonhado, ele tenta continuar ausente, distante do pai, para que ele, vivendo a vida dele, ele vai até um fazendeiro, ele começa a trabalhar para esse fazendeiro, na expectativa de que ele possa se alimentar ali da lavagem dos porcos, porque eu imagino que esse filho ele estava envergonhado, e não foi a primeira ação dele voltar para o pai, mas a Bíblia diz que ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si e que ele pensa, lá na casa do meu pai, eu tinha tudo do que eu precisava. Quando ele percebe isso, a Bíblia diz que ele diz, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor,
e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O filho, ele pensa isso, ele diz isso, e ele diz que vai até a casa do pai, e que ele vai dizer isso para o pai. E a Bíblia vai seguir contando a história, e quando ele decide que ele realmente vai voltar, ele vai até o pai, e ele realmente diz isso. E aí está lá em Lucas 15, 21, aqui ele já está dizendo para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí a resposta do pai é: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vocês notaram que ele diz exatamente o que queria dizer para o pai, mas ele não termina, ele não dá a sentença do que ele pensou que daria para o pai, porque ele diz lá em Lucas 15, 19, que ele fala para o pai: por favor, ele diz que vai dizer para o pai: por favor, trate-me como seu empregado. Mas ele não diz. O pai interrompe ele, o pai diz, é como se o pai estivesse dizendo para ele: não, você não é meu empregado, você é meu filho, não tem esse pensamento, você não é empregado, você é meu filho. A Bíblia diz que depressa o pai diz: tragam a melhor roupa, como que mostrando, não só dizendo, mas mostrando para ele: você é meu filho, você faz parte da família, não tem essa mentalidade, não tem a mentalidade órfã, você é filho. E a Bíblia diz que o pai faz uma grande festa para o filho, e eles se alegram, né? E a Bíblia conta também a história do filho mais velho. O filho mais velho, quando vê aquela festa, quando ele sabe daquela festa, ele fica lá aborrecido. A Bíblia diz que ele ficou irado. Ele ficou irado e não quis participar da festa. E aí o pai vai até ele. Aqui a gente vai ler todo o texto, porque depois a gente vai tratar de algumas questões. Lucas 15, de 25 a 32. Todos esses anos, o filho mais velho falando para o pai vai até ele, né? Então, porque ele está irado, não quis participar da festa, o pai vai até ele, e aí o filho fala para o pai: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Esse filho está lá, ele não quer participar da festa que o pai fez para o filho mais novo, ele está com inveja do que o pai fez para o filho mais novo, e ele também traz uma mesma mentalidade, a mesma sentença: estive trabalhando todos estes anos como um escravo. E o pai diz para ele: filho, você não é escravo, tudo que eu tenho é teu. Não tem essa mentalidade. Ele queria um cabrito para festejar, ele queria herança, ele queria, assim como o filho mais novo, que o pai desse a herança para ele. E o pai falou: não tem essa mentalidade, é teu, você só precisa entender que é teu, você só precisa entender que é filho. E aí nós temos aqui ambos os filhos que queriam a herança do pai. Os dois tinham a mentalidade de orfandade. O mais novo achou que a herança era mais importante que a presença do pai. O mais velho pensou que precisava agradar o pai para merecer a herança. E a resposta para a mentalidade órfã de ambos os filhos é essa: vocês são meus filhos, vocês não precisam
se sentir escravos, vocês não precisam se sentir meus empregados, vocês não precisam fazer nada para conquistar, vocês só precisam se sentir filhos. E nós aprendemos que o pai não julgou, né? O pai não julgou nenhum deles, o pai acolheu. O pai acolheu. Eu coloquei referência ali, né, do João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-los por meio dele. O pai, ele não veio para nos julgar. O pai, ele veio para nos salvar. O pai, ele não negou a herança para os filhos. Lá no Salmo 115 a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Na verdade, a herança, ela está disponível. O Leif Hetland, ele conta um exemplo que eu acho oportuno usar aqui. Quantos de vocês têm filhos pequenos, por volta de 10, 11 anos? Eu tenho ali o Valentim, que deve estar por aí, em algum lugar, mas eu amo meu filho com todas as minhas forças, eu faria tudo por ele, eu amo realmente ele de verdade, e eu imagino assim como cada um de nós amamos os nossos filhos, mas eu faria tudo por ele de verdade, mas vocês dariam o carro de vocês para que o seu filho dirigisse? Seu filho de 11 anos, de 10 anos de idade? Eu não daria, ele estaria em risco. A verdade é que, às vezes, nós queremos a herança, mas ainda nós não temos a maturidade para que nós possamos administrar a herança do Senhor. Jesus conta a história, né, a parábola do servo fiel, que administra bem a herança que aquele Senhor deu para ele. A verdade é que o Senhor, Ele quer nos preparar para que nós possamos desfrutar da herança que Ele tem para nós, porque é nossa, Ele deu para nós, Ele fez isso para nós, e o pai, Ele acolheu os filhos, né? Nós temos aqui a história de um pai que anseia por intimidade com os filhos. E eu queria aqui, quando o Gustavo me convidou, ele me falou: eu queria que você viesse, que você falasse um pouco do seu testemunho, né? E assim, é uma oportunidade única, porque sempre quando eu falo do meu testemunho, eu sou muito grato ao Senhor, porque eu pude provar, e eu provo diariamente, da graça, do amor do Senhor, que transformou a minha vida. Eu era adolescente, eu tinha mais ou menos os meus 16 ou 17 anos, quando... Na verdade, assim, eu nasci na igreja, né? Eu frequentei na igreja desde cedo, ver meu pai e minha mãe aqui também, ó, muito legal. Mas eu sempre estive na igreja, né? Mas quando eu tinha meus 16, 17 anos, por uma questão de doutrinas da igreja, e eu nem quero me estender muito nisso, eu acabei me afastando da igreja. E no começo, assim, eu fiquei confortável com aquilo, né? No começo, parecia que estava tudo certo, porque eu continuava sendo um jovem honesto, que tinha princípios, que acreditava que tinha sido salvo, que acreditava na salvação, só que eu não frequentei uma outra igreja durante muito tempo. Então, eu comecei a sair com os amigos, a ir para baladas, a beber, e eu comecei a perder o controle, achava que estava tudo legal. Na verdade, o Arnaldo diz uma frase que
que eu queria pedir licença para poder utilizar aqui. O pecado, na verdade, é uma tentativa de nos dar a satisfação que só o Senhor pode nos dar. Mas o pecado, ele é uma réplica disso. Então, no começo, parece que é bom. Parece que é bom. Quando eu saí da igreja, comecei a ir para as baladas com os amigos, eu gostava daquilo no começo, né? E eu me sentia confortável com aquilo. Mas, assim como toda réplica, a réplica não dura, né? A réplica, ela não tem durabilidade. Eu comecei a perder o controle. Foi quando eu comecei a usar drogas. Assim como quase a maioria de todas as pessoas que uma vez experimentam, eu comecei com a maconha, né? Que era uma droga mais simples, né? Por assim dizer, se é que existe uma droga simples. Mas logo eu me vi cheirando cocaína, né? E começou com um lazer, né? Era algo que eu utilizava para o meu lazer, era recreação, era para sair aos finais de semana com os amigos, porque afinal de contas, a bebida já não era o suficiente. E o pecado faz isso com a gente. Ele vai nos levando para mais fundo, porque nunca é o suficiente, porque é uma tentativa de dar uma satisfação que na verdade nós não temos, é só um engano. E aí eu comecei a cheirar cocaína para jogar bola, de quarta-feira, com os amigos, para depois sair para beber. Aí depois, na quinta-feira, também já estava próximo do final de semana, então também era legal. E aí na sexta-feira eu merecia, porque eu tinha trabalhado bastante, né? Então eu tinha que descansar, então eu merecia ter um tempo de lazer, e isso foi me acorrentando, né? Isso foi me aprisionando. Na verdade, a Cíntia, inclusive, ela está aqui, ó, te amo, porque a Cíntia, nós já éramos casados. Uma vez ela me pegou cheirando, foi quando ela descobriu que eu era usuário de droga. Eu prometi para ela que eu nunca mais ia fazer isso, que tinha sido a primeira vez, mas eu não conseguia parar. Eu tentava, mas eu não conseguia. Mas a Cíntia, ela foi buscar ajuda, e ela começou a vir na igreja, né? A Cíntia começou a vir na igreja, aqui na Comunidade da Graça, conheceu a Sullivan e o Arnaldo. Ela vinha nos G100, e eu era muito amado por esta mulher sem eu merecer. A Bíblia diz lá em Romanos 5:5 que o Senhor derramou o amor dele no nosso coração através do Espírito Santo. Eu fui amado com o amor do Senhor através da vida da Cíntia durante muito tempo. Eu fui usuário de cocaína durante praticamente 20 anos da minha vida, sabe? E não foi pouco tempo que a Cíntia segurou essa barra, mas ela permaneceu, e ela foi discipulada por pessoas incríveis que acreditavam que o Senhor podia transformar todas as pessoas, que o Senhor podia, o amor do Senhor podia transformar todas as coisas. E ela permaneceu. Ela ia nos G100 sozinha, ela vinha para a igreja sozinha. No começo eu até vinha na igreja, né? Mas eu não participava dos G100s, então era como se eu fosse uma bola de futebol. Eu vinha para a igreja, no domingo eu me sentia encorajado, sempre tinha uma palavra que eu me sentia encorajado, eu falava, agora eu vou parar e tal, eu vou ficar bem. Mas a hora que eu percebia, estava eu de novo lá na sexta-feira. Eu orava para que o Senhor me desse repulsa da cocaína. Eu cheirava e vomitava, mas eu continuava cheirando. E a Cíntia continuou crendo
que o Senhor transformaria. Eu mentia para ela, eu dizia que tinha parado, ela não me viu mais, mas o comportamento da pessoa, ele muda, né? As pessoas, elas conseguem identificar. O Valentim está aqui, ele pegou uma fase minha que eu era um cara muito duro. Eu era um cara muito duro, rude com ele, com a Cíntia, eu não gostava de ser confrontado. E o Valentim pegou uma fase minha, eu lembro de uma vez, que ele estava chorando em casa, e ele queria ir com a mãe dele para o quarto, e eu falava que era frescura, e eu estava completamente transtornado, e eu não deixei. E a Cíntia queria levantar, eu falava, se você levantar, eu vou brigar com ele, ele vai tomar uma surra. E ele era uma criança, ele era um bebezinho só. Eu já pedi perdão para ele por isso. Hoje o Valentim, ele sabe que o pai dele é transformado, ele já conhece essa história, porque nós já falamos sobre isso. Eu já tive a oportunidade de pedir perdão para ele, por não ter sido um pai, mas ele sabe hoje que ele tem um pai que não erra, ele tem um pai que o ama, ele tem um pai que não vai julgá-lo, ele tem um pai que não vai maltratá-lo, ele sabe que ele tem esse pai. Mas eu pude me retratar com o Valentim, e isso é uma alegria. Mas a Cíntia ia nos Gessens, com a Sullivan e com o Arnaldo, né? E eu comecei aí. No começo eu dizia para a Cíntia assim, se você falar da minha vida para alguém, eu levanto e vou embora. E no começo, os nossos G100, eles eram uma aventura, né? Porque a hora que a Cíntia começava a falar, eu olhava para ela e não vai falar nada disso, calma aí. Até onde você vai chegar? Como se estivesse falando com os olhos, né? E nós fomos sendo abençoados. No começo eu achava o meu irmão Arnaldo, e ele sabe disso, eu achava ele um cara que não estava nem aí para as pessoas, mano. A gente ia na casa dele e ele ficava rabiscando, as pessoas falando dos seus problemas, e o cara ficava rabiscando um monte de caneta de várias cores e tal. E aí eu falava, Cíntia, mas esse cara, ele não está nem aí para as pessoas, mano, as pessoas estão falando, ele fica lá rabiscando. Mas aí a hora que as pessoas terminavam de falar, ele sempre tinha uma palavra, ele trazia revelações da Bíblia, e eu comecei a aprender. Eu falava, nossa, esse cara, ele tem uma visão diferente, ele enxerga a Bíblia de uma forma diferente, nunca vi a Bíblia desse jeito. Na verdade, eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, porque nós fazíamos programas de ler a Bíblia durante o ano. Então assim, eu na minha juventude, eu li a Bíblia durante o ano, acho que mais de 10 vezes, naqueles programas de leitura da Bíblia e tal. Só que o Arnaldo, ele trazia visões que eu nunca tinha visto, e eu falava, tem algo neste cara aí que realmente é diferente, ele tem soluções, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu comecei a entender que a Bíblia tinha resposta para tudo, e a gente começou a ficar mais próximo. Eu comecei a ser encorajado pelo Arnaldo, de que o Senhor queria transformar minha vida, de que existia mais disponível do Pai para mim, de que eu podia ter liberdade na presença do Senhor, e isso foi fundamental. Eu aprendi com o Arnaldo que os céus, eles operam no ambiente de honra. O Pai honra o Filho honra o Espírito, e o Espírito honra o Pai, e desta forma os céus operam, no ambiente de honra, e no ambiente de honra pode haver vulnerabilidade. Aí eu falei, uau, pode haver vulnerabilidade. E eu estava nessa gangorra, eu já estava indo, estava aprendendo, estava me desenvolvendo, e isso era bom.
Eu passava algumas semanas sem fazer uso da cocaína de novo, mas a hora que eu percebia, estava lá eu de novo, tinha caído. Mas eu estava aprendendo que eu poderia ser vulnerável, e eu pude ser vulnerável com meu amigo, eu pude ser vulnerável, e ele me ensinou que, quando nós oramos ao Senhor, nós somos perdoados, e quando nós oramos uns pelos outros, nós somos sarados. E eu pude abrir meu coração com meu amigo, para que eu pudesse percorrer este processo de ser curado. Eu caí algumas vezes, é verdade, mas eu pude ser vulnerável, eu pude falar com meu amigo, eu pude dizer o porquê, eu pude abrir meu coração. Isso foi o caminho, sabe? Era uma promessa, eu descobri que era uma promessa da Bíblia, e foi o caminho para que eu pudesse ter sido completamente liberto. E não foi só isso, o Senhor, Ele me libertou das drogas, é verdade, hoje eu sou livre, completamente livre, tenho toda a liberdade em Cristo, mas o Senhor, Ele restaurou meu relacionamento, meu casamento, o Senhor restaurou minha sociedade com meu sócio. Na verdade, eu trabalhava de segunda a sexta tentando não matar meu sócio, e no final de semana eu tinha que ter um tempo de lazer. Minha vida era isso, não tinha nenhuma perspectiva de que pudesse dar certo. Eu já tinha procurado outras coisas para fazer, o meu sócio também, e eu era muito duro com ele, assim como fui com a Cíntia, como fui com o Valentim. Eu tinha a expectativa de que as pessoas fizessem exatamente o que eu achava que elas deveriam fazer, que elas fossem como eu, que as decisões que elas tomassem tinha que ser as minhas decisões, porque senão não era uma decisão boa. E o Senhor, Ele foi tratando sobre tudo isso. Hoje eu tenho um relacionamento com o meu sócio, ele disse que viria, mas eu não vi ele aqui, mas enfim, mas eu quero dizer que hoje eu tenho um relacionamento saudável com o meu sócio, sabe? Eu pude olhar para as qualidades dele, eu pude olhar para ele de dentro do coração do Senhor, eu pude ver todo o esforço que ele fazia, toda tentativa que ele fazia de entregar o melhor dele, como ele se empenhava, e o Senhor foi restaurando primeiro o nosso relacionamento, porque o meu sócio era meu amigo de infância, e essa amizade estava sendo completamente destruída, porque nós tínhamos uma sociedade que não dava certo, mas o Senhor restaurou. Hoje nós temos uma empresa, ele continua sendo meu sócio, o Senhor restaurou as finanças da nossa empresa, eu pude compartilhar com o Arnaldo também. Nós tínhamos dívidas malucas que, assim, seriam impossíveis, mas o Senhor, Ele restaurou. O Senhor restaurou todas as coisas. Hoje, nós temos uma empresa que, na verdade, hoje eu não produzo uniformes. O Senhor me deu uma visão, há um tempo atrás, de que nós não produzíamos uniformes, que nós produzíamos motivação, que aquilo que nós estávamos fazendo, as pessoas que vestiriam os nossos uniformes, elas seriam motivadas, elas poderiam ser motivadas, e nós oramos para todos os pedidos que vão ser entregues, para as pessoas que vão usar aqueles uniformes, para que elas sejam abençoadas, para que elas recebam um batismo do Espírito Santo, para que elas recebam motivação, para que elas possam ser a melhor colaborador que a empresa deles poderiam ter. E tudo isso o Senhor fez, porque Ele... Meu irmão, mas eu não sabia de nada disso, e eu não podia provar de nada disso sem que eu soubesse. Eu não conhecia essas promessas, eu não sabia que o Senhor podia fazer tudo isso. Nós só podemos desfrutar do Senhor daquilo que nós sabemos que Ele pode fazer por nós. Se nós não sabemos,
nós vivemos de forma limitada. Talvez tentando fazer algum esforço para merecer ter aquilo que nós precisamos, ou então numa tentativa de querer as bênçãos, se afastar do Pai, querer desfrutar da herança longe do Pai. Mas a verdade é que eu não sabia de nada disso. E aí, junto com o Arnaldo, eu conheci amigos, e nós começamos a caminhar juntos. Está ali o Rogerião, meu amigo, o Rodrigão, o Reginaldo, e nós começamos a caminhar junto ali no GECEM, e nós fomos aprendendo que tinha mais disponível, tinha mais, o Senhor tinha feito muito mais, a obra de Cristo na cruz tinha sido muito mais do que eu pudesse imaginar, e a gente foi aprendendo sobre isso. A Bíblia diz lá em Hebreus 12, 15, que nós somos responsáveis para que os nossos amigos experimentem a graça. Nós somos responsáveis. E esses meus amigos, eles me apresentaram. A graça do Senhor fez muito mais. Fez muito mais. Você pode desfrutar demais do Senhor. O Senhor tem solução para todos os seus problemas. E foi assim que eu fui desenvolvendo, e o Senhor foi transformando a minha vida. Enquanto eu pensava no que eu ia compartilhar com os irmãos, eu estava orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor me desse uma palavra, porque eu não queria que fosse a minha agenda, eu não queria que fosse simplesmente contar meu testemunho e trazer algo que eu tivesse no meu coração, mas eu queria que fosse a agenda do Senhor, que Ele falasse algo para a igreja, sabe? Não simplesmente do meu coração, mas que pudesse ser algo para a igreja. E aí eu estava meditando nessa palavra, e eu falei com o meu amigo Rogério: quantos sabem que o Senhor fala conosco através dos amigos? Foi através do profeta Natã, que Davi soube que não construiria o templo, né? O Senhor usa os nossos amigos para falar conosco. O Rogério não sabe disso, mas foi através de uma conversa com ele que o Senhor me trouxe algo para compartilhar com a igreja hoje. Porque quando nós sabemos quem é o Pai, agora nós precisamos saber o que o Pai fez por mim. O que Ele fez por mim? Qual que é a totalidade? O que o Senhor fez por mim? É verdade, foi o plano perfeito do Senhor. Jesus morreu naquela cruz, Ele me salvou, eu sou nova criatura, agora eu tenho uma nova vida, eu recebi o Espírito Santo, mas o que tudo isso representa para mim? E aí o Senhor falou ao meu coração, o Senhor falou ao meu coração, num texto em que o Rogério compartilhou comigo que ele estava meditando, lá em Efésios 1, o Senhor falou ao meu coração: você tem limitado a minha graça. E aí eu fui ler o livro de Efésios, e aí eu queria, agora vai ser uma pegadinha, dá para colocar aí o Efésios 1? Efésios 1, eu acho que eu não coloquei ali. Vou achar aqui, rapidão. Efésios 1, calma aí que eu tenho as referências, acho que mais para frente. Só porque eu quero agora não está passando. Lá, até o 8.
Efésios 1, de 1 a 8. Tem como colocar ali? Tem? E aí o Rogerião estava meditando nessa palavra, e ele falou que estava meditando nessa palavra para mim. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, lhe dê em graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo entendimento. E o Rogério falou para mim que estava meditando nesse texto, e aí eu fui meditar nessa palavra. O que o Senhor quer dizer quando estou limitando a sua graça? E eu comecei a pensar sobre tudo o que a graça, e o Senhor começou a me dar, sabe, as referências de tudo aquilo o que a obra de Cristo na cruz fez por mim. E aí eu queria, tem como voltar aqui agora? Não vai ter mais pegadinha, viu? Eu queria fazer uma pergunta, porque antes de eu começar ao Senhor a me dar tudo aquilo que Ele tinha me dado pela graça, eu fiquei pensando que eu não encontrava tanta coisa da minha própria cabeça. Pela graça, o que a graça fez por mim? O que a graça fez por nós? Pensa rapidinho. Você consegue dizer 5 coisas, 5 benefícios da graça? Daquilo que você acredita. Pela graça, sois salvo. Que mais? O que mais? Fomos regenerados. Não entendi? Pela graça, fomos libertos, perdão. Fomos curados. Fomos salvos. Que mais? Fomos justificados. Fomos justificados. Mas eu queria trazer
alguns outros benefícios da graça que o Senhor foi revelando ao meu coração. Aí em Efésios mesmo, a palavra diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Mas nós não vivemos pedindo para que o Senhor nos abençoe. Foi a mesma graça que me salvou. E nisso eu acredito muito facilmente. Quantos creem que o Senhor nos salvou? Que são salvos? E quantos creem que já são abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais? Porque é a mesma graça. A mesma graça que me salvou já me abençoou, não me falta nada. Eu já tenho tudo em Cristo. Eu já posso crer que eu tenho tudo o que eu necessito em Cristo. A Bíblia diz que eu sou filho. Pela graça, eu sou filho. Eu tenho liberdade. Eu tenho sabedoria e entendimento. Toda a sabedoria de Deus nos foi dada pela graça. Nós temos a mente de Cristo. Isso é incrível. Isso é incrível. Nós temos a sabedoria do Senhor. Ele nos deu isso pela graça. A mesma graça que me salvou é a graça que me dá sabedoria. A mesma graça que me salvou, ela me ensina a ser santo. Ela me santifica. Lá em Tito a Bíblia vai dizer que renegados, as vontades do mundo, para sermos santos. A graça do Senhor nos conduz para um processo de santificação. Nós somos santificados pela graça. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que a graça me ajuda nas minhas fraquezas. Jesus se fez homem, ele passou pela mesma coisa que nós, então ele sabe o que nós passamos, ele sabe das nossas fraquezas, e pela graça nós temos ajuda, quando nós precisamos de ajuda, nos momentos das nossas fraquezas. A mesma graça que me salvou, o Senhor me salvou e me chamou para uma santa vocação. Quantos sabem aqui que tem um chamado? Que a salvação não foi um fim em si próprio. Que o Senhor o salvou e o chamou. Existe um propósito. Existe um propósito. Se a salvação fosse um fim, e o Chris Vallotton diz isso, na nossa conversão, o Senhor nos levaria. Se ela fosse um sim, é para onde nós vamos, o céu é o nosso destino, é verdade, é para onde nós vamos, glória a Deus por isso, porque nós somos salvos. Mas, quando o Senhor nos salva, Ele nos dá um propósito. Quando Jesus cumpre o propósito dele, Ele nos dá o nosso. Ele nos dá um propósito. A Bíblia diz que os sonhos do Senhor são ainda maiores do que os nossos. Que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo que tem em mim, o Senhor não desperdiça. Porque isso coopera. A Bíblia diz que para toda espécie de boa obra não faltará muito mais do que o necessário. Para as boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Então a mesma graça que me salvou é a graça que me dá um chamado, um propósito. Você não é um equívoco. O Senhor tem algo específico para cada um de nós. Vocês já pararam para pensar que
cada um de nós tem uma digital diferente. Nunca houve uma digital igual no mundo todo. Nunca você foi feito de forma individual. Você foi feito de uma forma com característica, com dons e talentos que só você tem. Então existe um propósito, um chamado específico que só você pode cumprir. O Gustavo leu aqui: a terra aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos e filhas. O seu chamado aguarda você, o seu chamado te aguarda. Só você pode cumprir. É verdade, o Senhor Ele pode fazer, Ele tem soberania, mas Ele resolveu dar a terra aos homens. A gente leu lá em Salmos: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É uma honra ser incluído naquilo que o Senhor quer fazer. Ele nos chamou para isso. E a graça que me dá um chamado é a graça que também me capacita para o chamado. É a graça que me capacita. Já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Não vai faltar nada para aquilo que o Senhor quer fazer através da sua e da minha vida. E aí parece demais, né? Parece demais para ser verdade. Eu já tenho tudo, não me falta nada. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. O Senhor conta comigo para fazer algo. Uau! Mas parece que não é verdade na minha vida, parece que não está acontecendo. Parece demais para ser verdade. Os discípulos passaram por isso também. Os discípulos, certa oportunidade, Jesus está falando com eles. E é curioso que Jesus está falando: se eu permanecer em vocês, e vocês permanecerem em mim, tudo que eu pedir, tudo que vocês pedirem, o Pai fará. E aí Jesus continua conversando com os discípulos, e mais adiante, ele vai falar assim para os discípulos: mas é importante que eu vá, para que eu envie a vocês o Consolador. E aí parece contraditório, né? Porque Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim, mas logo em seguida Jesus fala: mas eu preciso ir. Eu imagino os discípulos pensando, né? Mas como assim, Jesus? Já tem sido incrível, você não pode ir. Sem você, como que vai ser? E eu imagino que eles tiveram dúvida, e a Bíblia relata os discípulos querendo entender isso, né? Mas Jesus fala: em verdade vos digo, é importante que eu vá. Jesus está falando, eu não estou mentindo, é verdade. É verdade. Eu preciso ir para que eu possa enviar para vocês o Consolador. Vai ser melhor. Vai ser melhor eu estar com vocês aqui, na presença com vocês, vai ser melhor. Mas o Consolador de vocês, quando eu enviar o Espírito Santo, Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. O Espírito vai conduzir vocês a toda a verdade. Esta é a realidade, meus irmãos. Tudo isso só pode ser verdade na minha vida se eu for conduzido pelo Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode me revelar todas essas verdades. Só o Espírito Santo pode revelar meu chamado. Só o Espírito Santo pode revelar que eu já sou abençoado. Só o Espírito Santo pode revelar que eu já tenho a mente de Cristo.
A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6,17, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Significa que nós somos uma espécie que ainda não foi criada. Nós somos uma nova espécie. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós recebemos a salvação, e nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura, e é esta nova criatura é que tem acesso a tudo isso, é só pelo Espírito, é só pelo Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz a toda a verdade. E aí eu quero finalizar com este versículo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. A verdade é que quando nós recebemos a salvação, quando nós somos salvos e recebemos o Espírito Santo, nós somos equipados, nós recebemos o Espírito Santo e nós recebemos o poder de Deus, é Cristo habitando em nós, nós estamos completamente equipados. Mas o Evangelho, ele é também a sabedoria de Deus. É como se nós fôssemos uma Ferrari que só consegue andar 10 por hora. E nós precisamos aprender a dirigir essa Ferrari, este avião, o Jaguar, aquele que você preferir, o carro que você preferir, a máquina que você preferir. E nós só aprendemos a como lidar com as ferramentas das quais nós fomos equipados através da intimidade com o Espírito Santo. É a intimidade com o Espírito Santo que vai nos mostrar como esta nova criatura pode andar, como agora esta nova criatura pode agir sobre as circunstâncias, como esta nova criatura pode se apoderar daquilo que o Senhor já fez na cruz, para que eu possa receber todas as bênçãos que já estão preparadas para mim nas regiões celestiais. Como que eu posso exercer aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida? Ezequiel, ele teve uma visão, e na visão que ele tinha, o rio, ele fluía de dentro do templo para fora da igreja, né? Ia para fora da igreja, e esse rio fluía para fora da igreja e transformava tudo ao redor da igreja. Foi o envio que Jesus deu para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá em Marcos, sinais e maravilhas seguirão aos que creem. Vocês vão tomar veneno e não vai te acontecer nada. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos. Eu imagino que para os discípulos isso era demais também. Tanto é verdade que Jesus aparece para eles e diz assim: mas não saiam de Jerusalém até que dos céus vocês recebam poder. Eles só puderam sair para o chamado depois de serem equipados, depois de receberem poder do Espírito Santo. Então eu queria hoje, meus irmãos, que a gente saísse com essa expectativa. Quem é meu pai? Meu pai, ele é um bom pai, ele é um pai que anseia por intimidade, ele é um pai que não me julga, ele é um pai que quer me abençoar, ele é um pai bondoso,
Ele é um Pai amoroso, que já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, que já fez todo o necessário, já pagou todo o preço, para que eu pudesse ter novamente acesso a Ele. E Ele já fez todo o necessário para mim. Este meu Pai já fez todo o necessário para que eu pudesse ter intimidade com Ele. E agora, Ele anseia que você faça a sua parte. O que eu posso fazer agora? Eu posso ignorar tudo que Ele fez, ignorar o clamor de intimidade e viver minha vida longe dEle, andando a 10 por hora de Ferrari, ou eu posso responder a um anseio de intimidade do Pai e aprender a operar aquilo que Ele me deu, as ferramentas que Ele me deu para o meu chamado. Eu creio que o Senhor, Ele quer equipar a igreja. Ele clama por este tempo, em que a igreja vai responder a este anseio de intimidade que o Senhor tem. Eu creio que este é um tempo. O pastor falou no final do ano, né? E também na última mensagem, que este é o ano de intimidade. E eu creio realmente que o Senhor está nos convidando para termos intimidade, para que nós possamos, na intimidade com o Pai, sermos revelados sobre tudo o que Ele já fez por nós. Eu queria convidar, fazer um apelo para aqueles de vocês, porque eu estive neste lugar, sabe? Eu era salvo e isso era incrível, sabe? Isso é incrível, o Senhor me salvou. Mas existe mais, sabe? Existe um propósito, existe um chamado do Senhor para cada um de nós. E sabe, meus irmãos, os discípulos, eles sempre quando se deparavam com cristãos que ainda não sabiam lidar com as ferramentas que tinham recebido, eles corrigiam imediatamente isso. Eles oravam para que houvesse um batismo do Espírito Santo. Foi com Paulo, foi com Pedro. E a história do livro de Atos conta diversos batismos com o Espírito Santo, diversos relatos de salvação, onde os cristãos eles eram salvos e imediatamente eles eram batizados pelo Espírito Santo. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo, para que nós possamos ser equipados, para que a gente possa ter mais do Pai. A gente só pode ter mais do Pai se a gente realmente souber que pode. E eu queria convidar aqueles de vocês que anseiam por mais. Quem quer mais do Pai? Eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que tem mais. É infinito.
não acaba, o Senhor tem mais, tem mais, tem mais revelação. E eu creio que é um convite do Senhor para que Ele derrame mais do Espírito Santo, para que nós possamos ter mais dele. Eu queria orar pela igreja, para que o Senhor derrame sobre nós mais do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por este tempo. Nós te agradecemos porque sabemos que tem mais. Nós te agradecemos porque o Senhor fez todo o necessário para que nós pudéssemos ter um caminho de volta, para que nós pudéssemos nos relacionar novamente contigo. Ah, Senhor, o Senhor já fez tudo, e nós te agradecemos, porque a tua graça que nos salvou, é a graça que nos santifica para o Senhor, é a graça que nos dá sabedoria, que nos dá a mente de Cristo, é a graça que já nos abençoou, é a graça que me dá um chamado, Pai, um propósito, é a graça que me capacita para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu possa levar as boas novas. Ah, Pai, nós oramos para que haja um batismo do Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja, Pai. O Senhor prometeu de que haveria um batismo de amor, de que nós nos importaríamos, de que nós teríamos acesso ao Teu coração, Pai. O Senhor derramou o Teu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Nós queremos ter acesso ao Teu coração, Pai. Nós queremos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Nós queremos olhar para os perdidos, Pai. Nós queremos ir até ao mundo e enviar as boas novas, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, o exemplo da riqueza insondável da Sua glória, Pai. Esta é a Tua promessa. Batiza a Tua igreja, Pai, para que isso seja verdade no nosso meio, para que a gente possa provar demais do Senhor, para que nós possamos provar daquilo que o Senhor quer fazer. Capacita-nos, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, Pai, derrama do Teu Espírito Santo, nos batiza com Teu amor. Nós queremos acessar o Teu coração, Pai. Nós queremos um avivamento em Atibaia, é verdade. Nós queremos um avivamento em Perdões, é verdade. Nós queremos ver as cidades transformadas, é verdade, Pai. Mas começa em nós, começa em mim, Pai, começa em mim. Batiza-nos com Teu Espírito Santo, Pai, para que tudo isso seja verdade na minha vida, para que seja verdade na vida dos meus irmãos, Pai. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo, Pai. Mais, derrama sobre a vida da Tua igreja, Pai. Derrama sobre a vida da Tua igreja. Derrama sobre a vida da Tua igreja. Mais do Teu Espírito Santo, mais do Teu amor, Pai. Dá-nos acesso ao Teu coração, para que nós possamos cumprir o chamado, aquilo para que o Senhor nos chamou. Nós somos gratos por este tempo, Pai. Nós somos gratos por esta igreja. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez. E nós honramos a Tua presença, Espírito Santo. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém.